Desde o ano passado, as escolas públicas de todo o país implementaram as aulas de educação financeira por determinação do Ministério da Educação. A decisão do MEC, no entanto, não transforma a matéria em componente curricular a ser estudado, mas sim em um dos temas a serem desenvolvidos dentro da disciplina de matemática. Afinal de contas, né, Tainá, todo mundo precisa mesmo aprender a poupar e a controlar os gastos, e se for logo cedo, tanto melhor, né? Quem está com a gente aqui para falar sobre esse tema no nosso Notícias do Bem é o economista Ubiratã Lima, já virou nosso sócio, tá certo? Bira, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Notícias do Bem aqui para falar desse assunto que precisava ter feito parte da nossa formação curricular, com toda certeza, né? Evitaria um tanto de dor de cabeça que a gente teve ao longo da vida, não é não? Mas antes tarde do que nunca, né? Seja bem-vindo, Bira. Boa tarde, Tainá e Quirino. Ubiratã Lima, o seu economista de estimação do Notícias do Bem aqui. Bom. É que Tainá não era nascida, mas Quirino e eu somos de uma época que a gente nem pensava na questão da educação financeira como uma matéria letiva, né? Como é que a gente vai aprender? E a gente vem de uma cultura onde, por algum motivo, a gente acreditava que as pessoas ou nasciam sabendo, elas nasciam sabendo trabalhar o dinheiro e ter o dinheiro e administrar suas contas, ou era um tema que era para ser estudado depois de velho, né? Quando, na verdade, a gente entende hoje a importância de você ter ali essa preparação na educação de base. Essa questão do consumo sustentável, do orçamento versus o seu consumo. Isso a gente está falando de um processo que vai se retroalimentar, que vai ser positivo para o sistema todo. Ele começa na preparação dos professores, na preparação das crianças, de trazer essas crianças para conversar isso em casa com os pais. Eu duvido que na nossa idade lá, que a gente chegava para o pai e falava: e aí, pai, o que você está pensando em fazer com o salário seu esse mês aí? Como é que você está fazendo Como é que você está fazendo a sua cota de participação? Quanto do seu dinheiro você está reservando aí para poupança? Quanto que é consumo? Quanto que é estudo? Eu acho que o maior desafio é a gente provocar também essa discussão a partir da oportunidade que a escola traz, mas para trazer para dentro de casa e, por que não, para dentro da igreja também. Muito bem colocado. Isso é verdade. Nós já vimos depoimentos de mães falando que os filhos conseguiram auxiliá-las durante esse período, um período de crítico, né, ali na gestão financeira do lar, onde o filho conseguiu orientar a mãe e juntos conseguiram poupar o dinheiro. E isso é muito legal, quando há uma extensão, né, da sala de aula para dentro de casa, para as relações com os amigos, mas qual que seria a dificuldade hoje de entender que você acha que é o ponto, a matéria principal que deve trabalhar nas escolas? Qual que seria o pontapé inicial ali, a primeira disciplina, Bira? Consciência financeira, Tainá. Consumo consciente. Nós viemos de uma cultura onde a gente é incentivado ao consumo por impulso. A gente tem que trazer para a mesa, tem que trazer como um assunto importante o porquê que eu estou consumindo. Eu preciso realmente fazer essa compra, eu preciso realmente de assinar ali 8 serviços de streaming diferentes para ter acesso a 19 tipos de canais eu não consigo aproveitar melhor o meu tempo, o meu dinheiro, e de repente direcionar isso para um livro e esse livro gerar conhecimento. É fazer a equação positiva, dinâmica do teu consumo de dinheiro e de tempo. Primeira coisa, a chave do sucesso para a educação financeira é o consumo consciente. Tá certo. E isso a gente aprende desde muito cedo, ou é possível aprender desde muito cedo? Você acha que tem uma faixa etária em que essa educação financeira ela passa a ser fundamental nas escolas? A partir de quando? A partir de 10 anos, antes, depois? O que você acha? Eu acho que a escola é uma continuação natural de casa, do ambiente familiar, né?
Então, eu sou muito a favor ali que quando a criança começa a ter, e aí, independente da idade, algumas vão ter essa percepção mais cedo, outras mais tarde, mas quando a criança precisa ter esse contato com valor, né, com preço, com troca, com dinheiro, a criança precisa entender que os recursos, lá vai o economês agora, né, os recursos não são ilimitados, né? O ser humano médio ali, ele tem uma cesta de consumo, e essa cesta de consumo ela é regrada por uma curva de diferença de consumo onde você tem uma limitação que é a tua renda. Então, à medida que a criança vai entendendo isso, com olha, você vai aqui receber algum dinheiro aqui para ajudar o papai, para ajudar a mamãe em casa, e essa aqui vai ser a tua mesada, e aí quando você quiser comprar alguma coisa, você vai juntar o seu próprio dinheiro, e isso daí vai criar na criança um aspecto de planejamento, de segurar a ansiedade, né, diminuir um pouco a questão do imediatismo do consumo, e vai gerar também a questão do valor. Né? O que tem valor? Como é que eu gero valor em casa? Como é que eu gero valor para a sociedade? E aí eu acredito que a partir dos 7 anos de idade já é uma boa idade para começar a fazer isso. Meu pai fazia isso comigo com 3. Mandava eu lavar o carro para ele para ganhar umas moedinhas lá. Olha só. Muito bom. Nós temos uma pergunta aqui da Melissa Modenese. Ela colocou: que tema importante, né? Que ótima notícia para as novas gerações. Para hoje, qual é a opinião do Dr. Ubiratã sobre a mesada? Qual o valor e idade ideal? Você tem uma opinião sobre esse assunto, sobre esse tema? Muito obrigado, minha querida Melissa. Melissa é economista-chefe de um grupo, não sei se pode falar os nomes, mas ela é economista-chefe de um grupo muito importante, que não posso falar nomes. Obrigado, Melissa. Melissa é minha professora de economia também, que isso. Minha querida amiga, eu acho que valores hoje tem muito a ver com o macrocosmos que a criança está inserida ali, né? Então, obviamente que ali, de repente, você tem uma realidade em São Paulo, você tem uma outra realidade em algum outro estado, até no interior. O importante é que aquele valor faça sentido para a criança. Né? O que é o universo daquela criança? Então, é uma criança que ela está indo no cinema, está começando a consumir pipoca no cinema. Então, assim, quanto que ela precisa demandar? E, principalmente, como que ela vai ter acesso a essa mesada? A mesada não com uma liberalidade dos pais, mas sim com uma retribuição, como algum tipo de responsabilidade, como algum tipo de serviço, como algum tipo de agregar, né? Uma resposta ao agregar valor para alguma coisa, para casa, para os pais e até para ela. Quando a gente conseguir formar uma sociedade que tenha ali enraigada na sua tenra infância a questão da geração do valor, a gente vai ter adultos menos endividados, adultos que consomem menos por impulso, adultos que vão ter ali uma vida financeira mais saudável, que vão conseguir se planejar para o futuro. Melissa, muito obrigado pela sua participação, viu? Sou fã da Melissa, gente. Essas questões são todas muito importantes quando a gente olha para a realidade que a gente está enfrentando hoje no país também, né, Bira? Porque a gente está vendo aí um endividamento das famílias muito alto, a gente está vendo exatamente tudo isso que você citou como consequência de uma não educação financeira que a grande maioria acabou não tendo, né, ao longo da sua formação. Quer dizer, agora tem que correr atrás, né? Tem que tentar resolver de agora para frente. Exatamente. A gente tem que entender que educação financeira, ou finanças, ou mexer com dinheiro, não é inato do ser humano. O ser humano não nasce sabendo fazer isso. Isso tem que ser aprendido, isso pode ser aprendido, isso deve ser aprendido, né? Você fazer a tua gestão de tempo, a tua gestão de dinheiro, a tua gestão de planejamento para a sua vida, para o teu futuro, é uma matéria que tem que ser aprendida, é um tema que tem que ser discutido, como qualquer outro tema, como português, como matemática, como a importância da história, como a importância de saber geografia. Você tem que saber ali, desde muito pequeno, a importância que é o planejamento financeiro para a tua vida, sim. Eu sou entusiasta dessa ideia, gente.
Muito bom. Acho que todos nós, né? Todos nós. Nossa. Eu queria poder voltar, mas não tem problema. Eu sei que ainda tem tempo, A gente né? aprende daqui pra frente. Daqui pra frente mesmo, já um passo de cada vez. Mas temos mais participação. A Melissa colocou o Biratã, meu mestre. Olha. A Delva Souza participou. Muito bom esse tema e vai fazer muita diferença para as crianças saber dar valor às suas economias. E temos mais Muito uma legal. pergunta. O Mauro Sasso, ele colocou, Bira, a partir de que idade devemos ensinar as crianças a controlar os seus próprios recursos? Meio que seria aquela idade que você Sensacional. falou, seria os 7, 8 anos, por aí, já dá pra começar a controlar? Eu acho que sim. Ó, o Mauro Sasso é um grande investidor de bolsas aí, meu parceiro, meu colega, meu amigo. Obrigado, Maurão. Um abraço. Obrigado pela sua participação. Eu acho que a partir do momento que a criança, que o jovem, ele começa a ter a consciência, né, a autoconsciência do consumo, você vai podendo começar a delegar essa responsabilidade, né? E aí a gente vai ter algumas coisas muito engraçadas. A gente vai ter aquele adolescente que vai falar, não, olha, eu não vou sair aqui 2 vezes por mês, eu vou sair só 2 vezes eu vou ficar em casa, porque eu vou guardar esse dinheiro aqui, eventualmente começar ali a incentivá-lo até a, por que não, tá investindo aí em algum ou numa aplicação financeira convencional, ou começar a brincar aí um pouco com criptomoedas, a gente até já falou um pouco sobre isso aí também, para criar esse gosto, para criar essa questão da geração, para conhecer um pouco também como que o mundo de verdade vai funcionar, né? Acho que é um bom mecanismo da gente desencapsular a criança daquele ambiente super protetivo, super aconchegante do lar. É bom a criança saber que a vida é dura. Não, com certeza. E tirar essa capa protetora que às vezes os pais colocam muito nas crianças, né? Não precisa se incomodar com isso agora, vai ter a vida toda pela frente. Guarda o seu. Vai ter problema o resto da vida, fica tranquilo. Enfim, a gente encapsula, né? Que você falou. É uma proteção. Bota a criança no invólucro, né? Mas os amigos estão todos aqui, viu, Bira? Ó, a doutora Que Fátima. A doutora Fátima, advogada, colocou assim, Deus abençoe por este programa, muito interessante. Aí ela até colocou, o Banco Central oferece cursos de graduação financeira gratuitos. Bacana. E ela faz parte de uma comissão de direito bancário e ela ama esse tema também. Que legal. Aí tem uma outra pergunta da Paula Martinez. Por que às vezes pessoas da mesma família, com a mesma educação, reagem de forma tão diferente na hora da educação financeira? Excelente pergunta. Pois é. Paula Martinez, amiga de longa data, arquiteta, renomadíssima aí também. Paula, que inclusive me ensinou muito também sobre o mercado e como trabalhar. E Paula, um beijo, obrigado. Assim como pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes ao mesmo estímulo, dentro da família, pessoas diferentes vão reagir diferente à mesma educação financeira. Não é raro que você tenha, né, a famosa história, né, não, meu irmão sempre pega dinheiro comigo e nunca me devolve, porque as prioridades são outras, né? E aqui a gente tem a liberdade para falar que a riqueza está onde mora o nosso coração. Sim. Algumas pessoas vão desenvolver uma características que vai depender do tema assistencialista o resto da vida. Vai ser primeiro o irmão, depois os pais, depois o marido, a esposa, e assim vai por uma vida toda. Tem muito a ver da característica, da personalidade da criança, né? E é por isso deixar cada vez mais cedo essa percepção, até para que os pais possam trabalhar isso, né? E direcionar da melhor maneira possível como que essa criança vai estar sendo formada e preparada aí para o mercado de trabalho, para uma vida em sociedade, para qualquer tipo de relacionamento que ele vai ter, inclusive para prevenir aí que ele seja aí um futuro defaltador, para ser um futuro devedor aí, constando nas listas de restrições aí. Paula, muito obrigado, viu? Pois é, muito bacana. Mira, a gente podia passar a tarde toda conversando aqui sobre esse tema tranquilamente, né? Mas a gente tem que encerrar o Notícias do Bem agradecendo a sua participação mais uma vez com a gente aqui, deixando tudo muito claro, né, com relação a esse tema, a educação financeira dos filhos, que vai começar nas escolas públicas do Brasil. Que bom que vai começar, uma boa iniciativa, que outras boas iniciativas como essa
venham aí pela frente. Obrigado mais uma vez, viu, Bira? Volte sempre. Muito obrigado, é um prazer, é um privilégio, é uma honra. Graça e paz para vocês. Tainá e Quirino, o Biratã Lima, o vosso economista de estimação do Notícias do Bem.